Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Thiago Alcântara e faço parte do canal 321 Gravando. A gente vai ter um bate-papo muito legal com a Lígia Rodrigues. A gente vai falar sobre como é a vida de morar na Irlanda, como é que ela chegou na Microsoft, como é que ela se faz para ser essa inspiração para várias mulheres que estão entrando no mercado de tecnologia. Vou chamar ela agora. Oi Lígia, tudo bem com você? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Lígia, muito obrigado pela oportunidade de ter você aqui no canal, tá? A gente vai falar sobre inspiração feminina no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre como entrou na indústria, né? Como na Microsoft e como é a vida de morar na Irlanda. Eu acho que é super interessante esse processo, porque tem muita gente querendo ir para a Irlanda também. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu peço que o pessoal se inscreva no canal, né? Se inscreva aí no YouTube também, né? No Instagram e no YouTube. E quem quiser ver o podcast da Lígia, a gente pode botar aqui no Spotify e você vai ter acesso também, tá? Então você se inscreve, compartilha e deixa o likezinho aí bonitinho. Vamos fazer a primeira pergunta, né? Que eu acho que todo mundo está curioso, mas quem é a Lígia Rodrigues? Me explica quem é essa pessoa que inspira o mundo feminino na área de tecnologia. Nossa. Sou a Lígia, eu nasci em São Paulo, sou brasileira, morando na Irlanda, mas sou uma brasileirinha perdida por aqui. Nasci em São Paulo, morei em alguns lugares do Brasil, e um lugar que eu tenho muito perto do meu coração é Salvador, que foi onde eu morei durante muitos anos, fiz faculdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E depois mudei para Dublin. Moro em Dublin há 8 anos já. E hoje eu trabalho na Microsoft, na área de vendas, e trabalhei uma grande parte da minha vida com vendas. Então, muito da minha parte profissional é relacionado a vendas. Entendi. Ô, Lígia, me diz uma coisa. Antes de ir para a Irlanda, você trabalhava com venda, né? Você é formado em quê? Sim. Eu sou formada em administração. Então, quando chegou a época de escolher o que eu ia fazer, meu pai trabalha com vendas e negócio sempre foi uma coisa que me interessou. Mas, para ser sincera, Thiago, eu não tinha certeza exatamente do que eu queria fazer. Então, eu fui para a administração, porque é uma faculdade, principalmente no Brasil, que te dá opções de várias áreas. Né? Você pode estudar e aprender sobre várias áreas, todas relacionadas a negócio, todas relacionadas a como gerir uma empresa, mas várias áreas dentro disso. Então, escolhi fazer administração. Fiz faculdade na Universidade Federal da Bahia, e foi uma época bem intensa da minha vida, porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo faculdade, eu fiquei grávida e tive uma filha logo no início da faculdade. Então, tinha que balancear e gerir a faculdade, estágio, trabalho, criança, marido, então tudo isso nos 4 anos da faculdade. Já já a gente chega nessa partezinha que é super importante. Ô, Lígia, me diz uma coisa. Tu sai, vai começar a trabalhar, né? Se inspira na área de administração. E qual foi o primeiro lugar que tu começou a trabalhar? Já foi na área de tecnologia ou foi já com vendas, em ênfase em alguma coisa de tecnologia ou não? Não, completamente fora. Eu comecei a fazer, o primeiro estágio sério que eu tive foi com RH. Então, comecei como recursos humanos e trabalhava na TIM, na parte da TIM de telefonia celular. E trabalhei durante 2 anos como estagiária lá, e fui mais pela questão de pessoas. Eu logo vi na faculdade que o que mais me atraía dentro da área de parte de administração de uma empresa era o que fosse relacionado a pessoas. Nunca fui muito número, não, então fugi um pouquinho de finanças. E na área de RH, trabalhando com a parte de RH, a TIM é uma empresa muito focada na área de vendas, né?
E foi aí que eu comecei a aprender também mais internamente. Sabia de vendas do meu pai, que ele falava em casa, mas também não muito, ele nunca entrou muito em detalhes do trabalho dele. Mas comecei a ver o quanto que a parte de vendas era interessante, importante para uma empresa, e fazia o recrutamento das pessoas que iam trabalhar em vendas. Comecei a conhecer as pessoas, e foi aí que eu comecei a pensar, essa pode ser também uma área interessante. E foi aí que eu pensei em mudar para a área de vendas, mas não foi na TIM que eu comecei na área de vendas, foi, na verdade, numa outra empresa. Muito legal. E nesse processo, tu já estava casada, né? Já tinha um nenenzinho já, né? Sim. Nossa, e Já. como é que tu administrava essa vida de ser mulher, né? Trabalhar também, cuidar de filho e cuidar do marido e ainda cuidar do ecossistema de conflito, atenção, de tudo. Como é que tu fazia essa gestão desse processo todo aí? Eu tenho que dizer, eu tive um suporte muito grande da minha família. Então, eu fiquei grávida logo no início da faculdade, ela nasceu, e aí eu tive que administrar logo essa parte, e meus pais me deram muito suporte. Eu ficava com minha mãe, por exemplo, enquanto eu ia para a faculdade. Ou então, depois ela estava na escola, mas minha mãe ajudava, você precisava buscar, essas coisas que às vezes acontecem com criança, de você não gerir tanto, não ter tanto controle, né? Então, no início, foi um suporte muito grande dos meus pais. E depois, quando a gente já estava, eu e meu marido, a gente já estava um pouco mais independente dos pais e tocando a vida só a gente, ele sempre foi um companheiro muito grande. Muito, muito forte, e ele realmente, a divisão era 50-50, né? Então, é uma coisa que se eu posso deixar de repente, sugestão ou conselho, né? Conselho bom não se dá, se vende, mas eu posso dar, tanto para as mulheres quanto para os homens. Façam essa divisão realmente 50-50, porque aí dessa maneira todos podem caminhar. O meu marido também estava na faculdade na época, também estava iniciando na parte do mercado de trabalho, e dessa maneira, com essa divisão bem feita, os dois conseguiram caminhar, né, e seguir os seus sonhos, mas foi uma boa divisão de tarefas, digamos. Eu que eu diga, eu também tenho um pequenininho em casa, eu e minha esposa, a gente se vira nos 30, né? Porque minha mãe mora longe, minha sogra mora longe, e se os dois não parar para analisar qual é a melhor forma o casal para administrar esse processo todo, fica muito difícil para cuidar de filho. Né? E Então, escolhas, né, Tiago? Não dá para fazer tudo, isso é a gente verdade. sabe. Então, tem horas que você tem que fazer as escolhas, né? Então, sempre vai existir isso. Escolhas é importante, não dá para fazer tudo. É verdade. Lígia, me diz uma coisa, e como foi que tu decidiu entrar na venda para tecnologia? Já foi aí na Irlanda ou foi aqui no Brasil? Não, para a tecnologia não, mas eu comecei com a área de vendas. Quando eu terminei a faculdade, eu decidi sair de Salvador, que até então eu estava morando em Salvador, terminei a faculdade lá, e decidi voltar para São Paulo, né? Minha terra natal. E São Paulo, pelo menos quando eu me formei há 16 anos atrás, então faz um pouquinho de tempo. São Paulo ainda era o melhor lugar para se estar, né? Para essa parte de negócios. Então, eu fiz vários processos seletivos para trainee. Eu decidi que eu ia fazer e tentar entrar numa empresa dessa maneira. Então, eu fui para São Paulo sozinha, deixei meu marido e minha filha em Salvador durante algum tempo, enquanto eu estava fazendo os processos. E já decidi que eu queria ir para a área de vendas, porque foi assim que eu saí da TIM, com essa decisão na minha cabeça, que eu queria, sim, tentar a área de vendas. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de gás, da área de petróleo e de gás, e entrei como trainee para a área de vendas. Depois fui efetivada como uma consultora de vendas, né, de pós-venda.
e fiz um pouco de pré-venda também, fiz de tudo na empresa, mas foi aí que eu comecei realmente a ver como é a vida de vendedor na realidade, né, no dia a dia. Entendeu o que é um forecast, né? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Exatamente. Eu sou da área comercial e sou apaixonado por venda, né? E eu tive vários gurus, né, que me ajudaram muito a entrar nessa área comercial. Até um guru mesmo, eu até entrevistei, foi o André Ricotti, que é ex-Microsoft também. O trabalho, eu trabalhei na Ultragás, né? Foi a empresa de gás que eu entrei como trainee, e primeiro eu trabalhei como pós-venda, então eu falo que é tido contratos, se dá algum problema no cliente, você é a cara da empresa, né? Então o cliente não quer saber se é um problema da logística, se é um problema do financeiro, você é ali para tentar resolver tudo o que o cliente precisa. E isso acho que eu consegui nessa área, como eu sempre fui muito focada em resolver o problema para o cliente, mesmo que não fosse exatamente a minha área, como eu sou a cara da empresa, eu sempre transicionei muito bem dentro das outras áreas das empresas. Eu acho que um bom vendedor tem que ter isso. Você não precisa, você tem que saber do seu produto, mas tem que saber como que aquele seu produto vai chegar no cliente, o que está envolvido, e não só ir lá e assinar o contrato. Essa é não é a parte mais fácil, mas essa é uma parte do processo. Então, dentro desse aprendizado, eu comecei a fazer todas as minhas conexões e fazer o networking, né? Então, conhecer quem é a logística, como é que a logística funciona, para quando você conversa com o cliente sobre a logística de abastecimento, você ter argumentos. Então, isso me levou a querer realmente aprender muito mais sobre o que eu estava vendendo e aprender sempre. Lá, a área de gás não é uma área que toda hora tem coisa nova, não é uma área que evolui, não é que nem a tecnologia, que a cada 6 meses tem um produto novo. Não. Mas, ao mesmo tempo, tinham soluções novas que a empresa, propostas novas que a empresa fazia para os clientes, serviços novos, e você está sempre aprendendo como outras áreas funcionam. Então, essa questão do aprendizado foi um lugar que eu aprendi que o aprendizado deve estar sempre lá, que você não pode estagnar, né? Então, é uma coisa que eu aprendi lá e eu levo para a minha vida até hoje, em todos os outros trabalhos que eu tive desde então. É muito importante que o vendedor entenda os processos, como você mesmo falou, né? Não só vender a caixinha, né? Mas entende como é que fabrica a caixinha. Como é que fabrica a caixinha, né? Eu lembro, com gás, eu tive que aprender um monte de coisa relacionada à química, como é que funcionava. Quando eu estava na parte de pré-venda, como é que eu fazia, como é que ia ser feito um projeto. Eu não ia fazer o projeto, mas como é que ia ser feito um projeto de tubulação. Então, muita coisa que eu falei, meu Deus do céu, não sei fazer isso, né? Eu não sou engenheira, eu não sou técnica, mas a gente consegue aprender, né? A gente não vai ser uma pessoa super, hiper, ultra técnica, mas você tem que conhecer o básico. Se você não conhecer o básico, você não consegue ter argumento com o seu cliente, né? Você tem que ter uma ideia. E ser honesta com o cliente também, de que, ó, não sou técnica, não vou tentar fingir que eu sei uma coisa que eu não sei, mas eu vou tentar descobrir a resposta para você, né? E é uma coisa que hoje, em tecnologia, eu uso muito, 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 porque as coisas estão mudando toda hora. E eu continuo não sendo técnica. Eu sou uma vendedora, mas eu não sou uma técnica, né? Eu tenho um colaborador que trabalha comigo também, que é o Kleber, que eu digo a ele assim, Klebinho, eu não sou técnico, cara, mas eu me sinto na obrigação de entender o que eu estou vendendo. Se é para estudar e ver como é que eu subo um serviço ou qualquer coisa, eu vou estudar e vou fazer isso. Porque vai ter hora que o cliente vai te ligar de noite, fora do expediente. É claro que você tem clientes e clientes. Mas tem um cliente super crítico que vai te ligar. E ele vai querer uma resposta imediata. E aí diz que o melhor vendedor é aquele que conhece o processo e aquele que sabe do que está falando, né? E eu digo muito a ele assim, Kleber, o menos eu te usar é melhor para mim.
E ele é o meu braço direito no processo, né? Ele disse, não, me usa. Mas eu disse, eu te uso, mas só te uso na forma mais crítica, porque quanto mais refinado no conceito, entendendo o processo como um todo, muito mais suave chega a informação para o cliente e ele começa a confiar no vendedor. Tu concorda Sim, comigo, Lívia? com Porque a certeza. confiança é o jogo, né? Você diz assim, cara, se nem tudo que eu pergunto para esse cara, ele já tem a resposta na ponta da língua, ele já vai dizer lá, cara, esse cara que eu confio, eu não tô nem aí por que os outros estão falando, porque o que mais importante para o processo de venda é a confiança, né? Ou mesmo que você não tenha a resposta na ponta da língua, Thiago, mas se você falar para o seu cliente, ó, eu vou descobrir, eu vou investigar, e você der o retorno, ele vai A lembrar humildade, daquilo. né? A Ele vai humildade. lembrar daquilo, ele vai lembrar que você prometeu e que você cumpriu, né? Então é muito importante. Essa parte do relacionamento é uma das coisas que eu mais gosto da área de vendas, é realmente você construir esse relacionamento com o cliente e ter essa troca, né? Você entender a empresa dele e trazer a solução e tentar ajudar da maneira que você pode ajudar, né? Mesmo quando é uma negociação de preço, por exemplo. Uma coisa que eu sempre tinha, por que está negociando o preço, entendeu? É porque o cliente está precisando, tem um budget, tem qual que é a razão, né? E não só, não, porque eu quero negociar. Então, é sempre importante você ter essa relação, né? É importante, com certeza. O propósito da venda, né? Sim. O porquê, né? O motivo. Isso é É, muito importante mesmo. Porque a gente enxerga os jovens de hoje entrando no mercado de trabalho, né? Na área de tecnologia, por exemplo, né? Chega lá na faculdade e beleza, tem aqui desenvolvimento, infraestrutura, data, tudo, mas não ensinam a cadeira principal, que é vendas, né? Se ele não sabe o principal, que é se vender ou sim. vender algo para frente, fica muito difícil para ele também construir um network, né? Construir um relacionamento e ter essa humildade de chegar às vezes para o cliente e dizer assim, eu não sei, mas vou te ajudar nisso, nisso, nisso. Às vezes quem ensina isso é o propósito da vida, não é isso? Verdade, é verdade. Sim, mas aí seguindo para a tecnologia, né? Eu acabei parando em tecnologia por conta da minha mudança para Dublin. Né? Eu decidi sair do Brasil e me mudei para Dublin em 2015, sem muita assim, não sem muita informação, não tinha trabalho específico, mas eu sabia que era uma cidade que tinha muitas oportunidades, né? E que tinha muitas oportunidades na área de tecnologia, que Dublin, na Europa, é um polo de empresas de tecnologia, né? E eu vim com o foco de continuar tentando trabalhar em vendas. Então, eu fui procurar trabalhos relacionados à venda, mas em empresas de tecnologia. Então, não entrei direto na Microsoft, não é tão fácil assim. Eu tive que dar alguns passos para trás. Então, quando eu me mudei, eu comecei a pesquisar e tentar arranjar trabalhos e consegui, mas foram trabalhos de um nível de dificuldade não tão alto. Um trabalho, por exemplo, que eu fazia de repente quando eu era estagiária ou quando eu comecei a minha carreira, o tipo de contas que eu administrava, o tipo de soluções que eu discutia com os clientes era basicamente renovação de contrato, eram coisas mais simples, né? Mas que aquilo me ajudou a entender mais sobre o mundo de tecnologia e sobre o mundo da Microsoft, porque eu comecei trabalhando com uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Microsoft, e foi aí que eu comecei a aprender. Oh, meu Deus, o que o que são esses produtos da Microsoft? Eu sabia como usuária de pacote Office, era o que eu sabia. Eu não sabia nada mais. E aí foi também, voltando à questão de aprendizado, que é importante, foi importante que eu abrisse minha cabeça para que, ok, vou aprender, porque eu preciso conversar com o cliente sobre a renovação dele. É uma simples renovação? É,
mas eu preciso entender o que ele está usando, para que ele está usando, qual é o produto, e aí eu fui aprender sobre os produtos da Microsoft, sobre a parte de licenciamento, e aí fiquei nisso durante um tempo, até me sentir confiante para realmente ir para a Microsoft como funcionária da Microsoft, né? Então, mas o aprendizado está sempre aí, não para, não. Isso é verdade. Antes de eu fazer mais uma pergunta à Microsoft, que eu quero dar um passo atrás. Tá. Me explica um pouco como foi o processo para migrar para a Irlanda, né? Porque, assim, uma coisa a gente ouviu que todo mundo fala, né? Ah, é fácil. Chega lá, tu vai alugar um quartinho. Me explica como é esse processo, porque existem muitos mitos nesse processo todo de migração, né? E muitas Sim. vezes a pessoa vai com a cabeça, não, já vou trabalhar na melhor empresa do mundo. Me explica aí como foi esse processo, como você se organizou. Você tinha uma criança, né, no meio do processo todo, você não foi somente você e seu marido aventurar, né? Entrou numa fase que não podia mais errar, né? Um pouquinho. Eu tive um fator que facilitou bastante, que era minha irmã já mora aqui na Irlanda, em Dublin, há 15 anos. Então, quando eu vim, ela já morava aqui. E antes de vir, eu conversei com ela e ela falou que estava numa época boa, né? A gente já tinha tido essa conversa alguns anos antes e ela falou, olha, não está uma época boa por conta da crise de 2008, já estava um pouco ruim de arrumar emprego, mas aí eu botei esse sonhozinho de lado, esperei e falei, vou voltar nele no tempo. No tempo certo. Então, disso foi de 2009, 2010, a gente pula para 2015, que eu conversei novamente com ela, e ela falou, não, agora já é uma época melhor. O que eu fiz, Tiago, outro fator também é que eu tenho a cidadania espanhola. Então, eu posso morar e trabalhar na Europa sem necessidade de um visto de trabalho, né? Então, eu já pude chegar aqui e já pude trabalhar o que eles chamam de full time, porque muitos brasileiros vêm como estudante e o estudante só pode trabalhar meio período, não pode trabalhar às 8 horas. E aí fica um pouco mais complicado para você se manter se você não consegue trabalhar às 8 horas. Então, eu tinha a minha irmã aqui, que já me ajudou bastante com essa questão de, tá numa época boa, aquecido, o mercado está aquecido, me ajudou com escola, me ajudou a achar escola para minha filha na época, e até com moradia. Eu tinha combinado com ela que eu morei um mês com ela, e nesse um mês eu procurei um outro lugar para a gente poder mudar, porque éramos 3 pessoas na casa dela, que já tinha outras 3 pessoas também, né? Ela é casada, tem um filho. Então, eu tive esse apoio dela, e você ter alguma cidadania europeia é uma baita vantagem, né? Porque você pode trabalhar muito mais fácil, qualquer emprego eles podem te contratar. Se você não tem visto, aí fica bem mais complicado, e aí a parte de empregabilidade não vai ser tanto nas empresas, vai ser mais na área de serviço, né? Então, como trabalhar em restaurante, loja, essas coisas. Não que eu não tenha feito, tá? Quando eu mudei para cá, o primeiro trabalho que eu arranjei aqui foi como vendedora de sapato numa loja. Mas foi para começar, né? Foi para começar. Com a O marido questão também tem a cidadania ou não? Ou ele O meu herdou marido, ele tem a possibilidade, como ele é casado comigo e eu sou uma cidadã europeia, ele não tem a cidadania, mas ele tem o direito de morar aqui. Eles têm uma regra aí da união familiar. Então, se você é casado com um europeu, você tem o direito de morar e trabalhar aqui para manter a família unida. Mas as expectativas, quando eu vim, os primeiros currículos que eu mandei para todas as empresas grandes, para Google, Facebook, Microsoft, mandei para todos, era quem eu estava focando quando eu estava procurando emprego. Eu não recebia nenhum retorno, nenhum obrigada, não recebia nada.
E aí a minha irmã falou, ela falou, enquanto você não tiver uma experiência numa empresa daqui da Irlanda, essas empresas não vão nem olhar para você, né? E aí foi aí que eu fui, então, botar meu rabinho entre as pernas, ser humilde para voltar e falar, então tá bom, então eu vou procurar outros trabalhos, não em empresas tão grandes, comecei trabalhando como vendedora de loja, e depois é engraçado, quando você arranja um emprego, os outros parece que vão seguindo, né? Então, eu arranjei um, trabalhei 2 meses, depois fui chamada para outro, até que eu caí na empresa que é a terceirizada da Microsoft, e que eu acabei trabalhando lá por 3 anos nessa empresa antes de ir para a Microsoft. Mas foi uma escadinha, Thiago, mas foi uma escadinha muito importante. Muito importante. E quando eu converso com outros brasileiros que estão na Microsoft, muitos fizeram também essa mesma trajetória. Sim. Porque às vezes ele observa mesmo, porque assim, você pode ser VP no Brasil, mas lá você não é nada. Né? Então, existe sempre esse processo, né, Lia, de você entender onde está pisando para poder galgar algo lá na frente. Não é isso? Eu sempre trabalhei no Brasil, eu tive um estágio numa empresa pequena, mas depois eu trabalhei na TIM e trabalhei na Outra Gás. Então, as 2 vezes em empresas que eram líderes no seu mercado, empresas super conhecidas. Nunca tive a experiência de trabalhar numa empresa pequena. Né? Então, quando eu vim para cá, eu falei, vou no mesmo caminho, vou procurar pelas empresas grandes. E não, eu precisei. Então, trabalhei em empresas, uma empresa bem pequenininha aqui, depois uma empresa média, até chegar na Microsoft. Mas tive que rever alguns conceitos, tive que olhar para dentro de mim e falar, ó, isso aqui a gente vai precisar mudar. Né? E não pode ter vergonha, não pode falar, eu sei, eu tenho capacidade, eu sabia que eu tinha capacidade de fazer muito mais, mas naquele momento eu tinha que fazer o que me era oferecido, né? E mostrar o meu potencial. E aí que é importante, Tiago, que assim, eu tive na empresa que eu trabalhei que prestava serviço para a Microsoft, eu tive um desenvolvimento muito bom, porque eu tinha toda aquela bagagem comigo, eu tinha tudo que eu já tinha aprendido em outros trabalhos, eu pude mostrar para eles. Falei, oh, você me contratou para isso, mas eu consigo fazer muito mais do que você me contratou. E isso tem hora que é bom para você. Trabalha no seu benefício, né? Porque e isso é uma coisa dos brasileiros, que aqui na Irlanda o brasileiro é muito bem visto, porque a gente trabalha muito direito. A gente faz, a gente se esforça, né? E eles vêm, e eles reconhecem. Então, isso foi muito importante, foi um grande aprendizado. E se a vida te desse um reset? Tu faria tudo de novo? Faria. Acho que essa questão de mudanças, desde pequena, quando meu pai trabalhava com vendas, que eu comentei, ele trabalhava na Siemens. Eu nasci em São Paulo, morei 10, 11 anos em São Paulo e depois eu mudei de cidade algumas vezes. E isso sempre me ajudou muito na questão de se adaptar. Eu acho que foi duro no início, como criança, não é legal você sair, deixar todos os seus amiguinhos e ir para uma escola nova, mas isso me ensinou a estar sempre me reinventando, sempre pensando, ok, o que eu posso fazer então para me conectar e para fazer as coisas diferentes. E a mudança para Dublin também foi uma conversa que eu tive com meu marido. A gente falou: ó, a gente está numa ótima situação aqui. Eu tinha tudo no Brasil, mas a gente estava querendo mais do que só a parte financeira, mas a gente queria mais qualidade de vida. Então a gente falou: vamos arriscar? Vamos arriscar. E esse foi um reset que a gente deu na nossa vida. Quando eu falei, todo mundo achou, meu Deus, você é louca. Os 2 tinham emprego, estávamos com um apartamento, tudo arrumadinho. Eu falei, não, estou mudando, e foi meio rápido. A gente decidiu mudar e mudou em menos de 6 meses. E foi um reset, mas que eu acho que com certeza eu faria de novo, porque a qualidade de vida que a gente tem aqui,
as oportunidades que a gente pôde dar para nossa filha, as oportunidades que a gente está tendo como de trabalho. Para a gente, eu acho que talvez a gente não tivesse isso no Brasil, né? Então, para a gente foi muito bom. Então, com certeza. Foi um reset que eu dei e daria de novo. Imagina. Ô, Lígia, me diz uma coisa. Como é que você inspiraria os jovens, né, que estão entrando agora no mercado de trabalho, né? O que você falaria de algo diferente para eles, assim? Isso aqui é importante. Eu acho que a questão do comprometimento. Estar comprometido com o trabalho que você vai fazer. E não só a questão de entregar, não é nem entregar além do pedido, mas é se mostrar interessado no que você está fazendo. Então, se você foi contratado para apertar o parafuso, se importar e entender o porquê você está apertando o parafuso. Né? Então, você entender o propósito da empresa onde você está trabalhando, o produto que você está trabalhando com aquilo, o porquê que aquilo existe, o porquê que aquilo foi desenvolvido, se você está vendendo, se você está na área de finanças, qualquer área da empresa, você entender sobre qual é a sua função dentro daquele macrocosmos, né? Eu acho que isso é muito importante e às vezes a gente vê as pessoas muito focadas só no que elas fazem e não conseguem se conectar com outras áreas da empresa. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito valorizado, que vai te destacar, porque se você é aquele cara de finanças que só faz a planilha maravilhosa, é uma coisa. Se você é o cara de finanças que faz a planilha boa, mas que também conversa com o cara de vendas para entender aqueles números, conversa com o cara da RH, conversa com os stakeholders, né, que eles falam, que está ao seu redor na empresa. Então, isso é importante, isso pode acabar te abrindo caminhos para outras áreas. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei com RH. Se eu ficasse focado em só fazer as coisas do RH, eu estaria no RH provavelmente até hoje, né? Não, eu fui para vendas por quê? Porque eu comecei a conversar com as pessoas de vendas e falar, isso é interessante, isso eu gosto, né? Eu fazia a parte de RH não só para vendas, eu fazia RH para todas as outras áreas. E aí eu comecei a separar, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então, é importante para você crescer na empresa, para você, não só na empresa que você está, mas para crescer na sua profissão, na sua área profissional, que você explore outras áreas, né? E aí você sempre pode explorar outras áreas fazendo o seu serviço inicial, porque você tem contato com outras áreas. As empresas é uma célula, né, que a gente chama. Então, tem ali, todas as partes da empresa precisam funcionar. Então, essas partes precisam se comunicar também. Então, você estando disposto a se mostrar interessado, acho que isso é o principal, se mostrar interessado. Eu sempre perguntei muito, todas as empresas, todas as minhas interações com gerente, com colegas, eu sempre perguntei muito, porque eu queria aprender. E aí, aprendendo, eu ia evoluindo. Então, e isso eu acho que é uma coisa importante. Quando eu adoro treinar pessoas novas que começam nas empresas, e quando eu vejo que é uma pessoa que realmente mostra que ela está interessada em aprender, eu tenho ainda mais vontade de ensinar aquela pessoa. Eu acho muito importante. Muito bom. E uma pergunta que todo mundo me pergunta e eu vou te perguntar também. Estou no mercado, estou trabalhando e muita gente quer dar o primeiro passo. Faculdade ou certificação? Eita. Acho que depende muito. Mudou muito. Acho que na minha época a faculdade era o must. Você tinha que ter faculdade, tinha que ter faculdade. Não acho mais que seja assim. Hoje em dia tem ainda mais, morando aqui eu vejo a parte da faculdade mesmo. Primeiro que é mais curto, são 3 anos só de faculdade, não são 4, e elas são muito mais específicas. Então não tem só administração, é administração com ênfase em alguma coisa e aquilo, engenharia com. Então eu acho que depende muito da área que você quer seguir.
né? A minha experiência é só como faculdade. Eu nunca tive como certificação. Mas eu tenho entendimento que, dependendo do que você gosta, a certificação pode te levar, sim, para um caminho de tanto sucesso quanto uma outra pessoa que fez faculdade. Eu acho que isso não determina. Dependendo da faculdade que você fez, uma faculdade que tem um super nome no mercado ou não tem, isso não vai determinar o profissional que você vai ser. Você vai determinar o profissional que você vai ser. Então, se você fizer certificação ou faculdade, eu acho que não é o mais importante. Essa escolha não vai ser... você não vai conseguir mudar, né? Você pode evoluir, você pode fazer o que você quiser, independente da sua escolha quando você tinha 18 anos de idade. É muito importante esse conceito, né, de faculdade e certificação, né? Me questionaram qual era a minha opinião. Eu disse, cara, faculdade é que nem um prato branco. Um prato. Também. O que vai botando o arroz, feijão, são as suas certificações, é o conhecimento network, essas coisas todas que tá no dia a dia, né? Sim, É. sim. Isso também, na Irlanda também é desse jeito ou não? Tu Sim. enxerga isso também? Aqui, acho que é até mais aberto, porque eu vejo minha experiência na Microsoft, até nas outras empresas, eu trabalhava com pessoas, às vezes eu trabalhei com pessoas que não tinham faculdade, mas que tinham experiência em várias outras áreas, ou então você não precisa ter um determinado curso, eles são muito mais abertos a o que você está trazendo de experiência, independente se você fez, sei lá, fez artes na faculdade, e hoje você está trabalhando com vendas, ou se você fez jornalismo, hoje está trabalhando com vendas. O seu caminho te levou àquele momento. Então, dependendo do que você tem para mostrar, dependendo das suas qualidades, não necessariamente o que você fez na faculdade é tão importante. E hoje, eu não sei como está no Brasil, eu estou fora do mercado do Brasil há 8 anos, então talvez isso tenha mudado, mas eu sentia, pelo menos quando eu saí da faculdade, tinham coisas que você tinha que ser contratado, você tinha que ter uma faculdade muito específica para ser contratado para aquela função, né? Então, principalmente na área de empresa, obviamente, um médico tem que ser um médico, tem que ter uma faculdade de medicina, mas dentro da faculdade, dentro da empresa, aqui eu vejo que é um pouquinho mais aberto, que eles não levam tão a ferro e a fogo. Se você fez jornalismo, você tem que ser jornalista para o resto da vida, entendeu? Acho que é muito mais fluido isso, de você poder se reinventar e fazer alguma coisa diferente no meio do caminho. Muito legal. Ô, Lígia, te fazer uma pergunta. Nesse processo todo, né, de ir para a Irlanda, tudo, tu já pensou em desistir da área e voltar para o Brasil ou não teve esse pensamento? Não, acho que na minha vida como um todo, Thiago, eu nunca pensei em desistir. Eu já tive vários momentos que eu refleti, eu falei, ó, eu preciso mudar um pouco o meu trajeto, o meu rumo, o que eu estou fazendo não está me agradando mais, já não está me fazendo tão bem, vou mudar, mas não desistir, não. Desistir, mesmo porque, assim, eu tinha muita responsabilidade, né? Ainda tenho, minha filha ainda depende da gente, então, mas nunca pensei em desistir, não. Mudar de ideia, totalmente. Mudar de ideia, já mudei algumas vezes, mas desistir, acho que não. Desistir, acho que é muito radical. Não, muito legal, muito legal. E a pandemia, nesse processo todo, Lívia, como foi que a pandemia, não estou falando da doença, mas sim a gestão de como ficou em casa, esse controle, porque você vai muito para o escritório ou é sempre o home office aí? Durante a pandemia foi 100% home office, muito rápido, assim, no dia 1 já mudou e já virou 100%. Desde 2022, início de 2022 já voltou a ser, hoje é híbrido. Então, é bem 50-50. Normalmente eu vou para o escritório 2 a 3 vezes por semana. Pelo que eu vejo, a grande maioria das empresas é assim também.
tem uma flexibilidade, mas nem tudo. O meu marido, por exemplo, na empresa dele, ele precisa trabalhar, ele precisa estar no escritório. Mesmo durante a pandemia, ele estava indo para o escritório com os cuidados necessários, mas ele foi para o escritório durante a grande parte da pandemia. Mas eu estou vendo uma flexibilidade muito maior. Eu acho interessante e acho importante e acho que veio para ficar essa questão. Tem muita coisa que você... eu sou muito mais produtiva, por exemplo, quando eu estou em casa do que quando eu estou no escritório. Eu tenho essa noção. Você não tem a parte de trânsito, você consegue trabalhar muito mais cedo e produzir muito mais, você não tem o estresse de parte de trânsito, que no Brasil é muito pior do que na Irlanda. Na Irlanda a gente não tem tanto esse problema. E é bom você ter essa flexibilidade de poder, às vezes, fazer uma coisa no meio do dia que você precisa fazer, e você pode compensar um pouquinho, trabalhando um pouquinho mais tarde, para aquela coisa que você precisou fazer. Então, acho que essa foi uma coisa boa, que eu acho que é a única coisa boa, talvez, que a pandemia trouxe, de mostrar que realmente essa questão de trabalho híbrido é possível e funciona mesmo. Eu concordo contigo, tá? 100% home office, eu sou 100% home office, né? Mas a produtividade é muito gigante. Você estando em casa, até porque você consegue concentrar mais, né? Muitas vezes você está dentro do escritório e sempre tem alguém batendo na porta. Posso entrar? Aí abre a porta. Beleza. E aí você vai nessa Sim. visão do home office é bem legal. Mas também concordo quando é híbrido também, tá? É importante, sim, às vezes estar no escritório para agilizar Eu gosto, do processo, né? Eu senti a falta, porque como meu marido ia, minha filha também voltou para a escola logo que foi possível, eu fiquei acho que tipo um ano e pouco trabalhando só eu, era eu e eu e eu. E olha que eu falo com o cliente o dia inteiro, mas é via computador, é diferente, né? De você ter a interação com seus colegas. Então eu acho importante para você construir o seu networking. Então, quem tem a possibilidade de não ser totalmente remoto, de ser híbrido, eu acho que vale a pena fazer o esforço e ir para o escritório, sim, eu vou. Nem todos os dias eu estou super animada para ir para o escritório, mas eu tento ir o máximo que eu posso durante a semana. Pelo menos 2 vezes por semana eu quero ir, porque eu acho importante você se conectar com o que eu estava falando do networking, de você se conectar com as outras áreas também. O one-to-one, o face-to-face é muito diferente do só na tela, né? Então, eu acho que é importante para isso. Não é só isso, mas faz uma diferença, eu acho, eu sinto. É porque o corpo fala, né? Sim. Muitas vezes você está fazendo uma reunião aqui online, eu não sei como é que você está se mexendo aí, às vezes está mexendo a mão, está angustiada, o corpo começa a virar, já não quer mais participar. Então, assim, o mundo virtual facilitou muito, é muito ágil também, mas o face-to-face, como você mesmo falou, é importantíssimo. É importante. Você olhar para a pessoa, apertar a mão, né? Olhar nos olhos, né? E aí isso é bem legal, esse processo, porque a gente começa a enxergar esse processo como um ponto importante, até para venda, para o networking mesmo como um todo. Né? Vou fazer uma pergunta agora bem difícil. Essa é: o mercado de trabalho está em alta evolução, né? E a inteligência artificial está vindo com toda a força do mundo, né? Como é que você enxerga a inteligência artificial com vendas no mercado de hoje, da indústria de tecnologia? Mas, pelo que eu tenho visto, eu acho que está aí para ajudar a gente. Tem muita coisa que eu falo, nossa, eu quero para mim, eu quero usar, que vai me ajudar muito e vai agilizar muitos processos, que nem sempre são os processos mais legais de se fazer. Todo vendedor tem a parte administrativa, tem as coisas que tem que fazer, que faz parte. E nenhum vendedor gosta, pelo menos todos que eu conheço,
nenhum gosta. Então, eu acho que essa parte da inteligência artificial pode ser um grande auxiliar. A gente pode usar ela de uma maneira muito, muito interessante e ao nosso favor. Ao nosso favor. Tu tem algum livro ou um filme para indicar o pessoal para entender um pouco mais de tecnologia, inspirar uma pessoa? Não de tecnologia, mas teve um livro que eu li durante a pandemia até, que chama Grit, Grit. É um livro de uma psicóloga americana e ela basicamente fala de perseverança e resiliência. Então, ela dá vários exemplos na área de esportes, vários exemplos na área de indústria, de empresas também, de pessoas que não desistiram. Então, você falou, você já desiste, já pensou em desistir? São pessoas que sempre, quando tem um objetivo, não importa quais são as dificuldades, às vezes você tem que fazer alguns contornos, mas que a pessoa insiste, né? Então, não insistir em ir para o lado errado, mas insistir em ver onde que ela pode melhorar e contornar, tipo, como um rio, né? Você vai caminhando. Então, esse livro chamado Grit, eu acho que a tradução dele para o português ficou Paixão e Perseverança, se não me engano. Eu achei muito interessante, porque são várias historinhas curtas com exemplos reais. Então, não é teoria só. Tem muito da teoria, mas ela coloca como alguém fez alguma coisa na prática. E como aquela pessoa... É o que a gente chama do bambu, né? O bambu, ele enverga, mas ele não quebra. Isso é o exemplo melhor de resiliência que eu acho que a gente tem que ter. A vida sempre vai trazer adversidades, a vida sempre vai trazer desafios, mas acho que a gente tem que estar sempre preparado. Se a gente tem um objetivo, a gente tem que estar sempre preparado para contornar e chegar no objetivo que a gente quer. Muito importante. Legal esse livro, é importante. Não, e o conceito dele é bem legal, porque independente da área, né, a gente tem que ganhar a casca, né? E as pessoas têm que saber que nem tudo é rosas, né? Às vezes você vai levar porrada, 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 mas a vida vai te ensinando a lidar com essas situações, né? Sim, sim. Eu gosto muito, eu leio algumas, sou muito interessada em biografias, porque eu acho que é legal a gente ver exemplos reais, né? Falar, nossa, como é que aquela pessoa fez aquilo, né? Não é que você vai fazer exatamente igual àquela pessoa, mas eu acho que te inspira. E esse livro traz várias historiazinhas reais para inspirar a gente. Muito bom. Lígia, vou fazer uma pergunta. O que é que você imagina para o mercado da indústria daqui a 3 anos, né? Porque a gente não pode ser daqui a 10 anos. Agora é 3, né? Que o negócio é tão rápido. Que daqui a 3 anos, o que é que tu imagina que possa ser legal, né, para o mercado? Olha, eu acho que mudou muito, né? Acho que 2 anos de pandemia evoluiu, principalmente para o mercado de tecnologia, evoluiu 5 anos, aí 10 anos em 2. Eu acho que vai continuar evoluindo muito nos próximos 3 anos. Muita coisa diferente. Então, a questão de saber se adaptar com ferramentas novas, com processos novos, isso já é muito importante, vai ser ainda muito mais importante, porque a revolução não vai parar. Eu acho que muita coisa nova e eu vejo o futuro aí com bons olhos. Eu acho que muita coisa nova vai acontecer e dando possibilidade, dando abertura para várias pessoas com pensamentos diferentes. Então, eu acho que hoje em dia não tem mais, você tem que ser exatamente caber nessa caixinha para trabalhar no mundo corporativo. Não tem caixinha hoje. Não tem caixinha, pensar fora da caixa mesmo. É importante trazer as diversas perspectivas, porque é o que o mundo está mostrando, que diversas perspectivas diferentes é o que enriquecem o mundo. Então, acho que os próximos 3 anos vão mostrar ainda mais isso para a gente. E se as pessoas estiverem abertas a se adaptarem,
isso vai ser muito importante para a carreira e para a vida delas também, não só para a parte corporativa, né? O tanto de coisa que a gente usa na nossa vida que está evoluindo toda hora, que hoje você aprende como usa um aplicativo, daqui a 6 meses já está diferente, já tem um aplicativo novo. Você tem filho, você vai ver isso que evolui, eles aprendem com uma facilidade tão grande. Então, para a gente que já está no mercado de trabalho, que não está entrando, para quem está entrando é mais fácil ainda. Mas para a gente que está, não pode estagnar. Se você estagnar, aí você morre mesmo. Então, isso eu acho muito importante. Sempre estar disposto a aprender. Uma pergunta para a gente finalizar com chave de ouro. O que é a vida para você, Lígia? Eu acho que a vida é um processo que a gente tem, acho que a gente tem que tentar ter não ser feliz o tempo inteiro, mas aproveitar os momentos pequenos de felicidade e realmente enxergar esses momentos, e curtir esses pequenos momentos de felicidade. Acho que as coisas simples da vida são as mais importantes. Isso é uma coisa que eu aprendi muito quando eu mudei aqui para Dublin, porque financeiramente eu não estava tão bem quanto eu estava no Brasil, mas dentro do meu coração, digamos assim, eu estava muito mais rica, né? Porque eu tinha muito mais tempo com a minha família, eu tinha mais segurança, a gente se curtia muito mais, e do que dinheiro somente. Dinheiro é importante, mas acho que as coisas simples da vida é o que a gente tem que valorizar. E é isso que no final da vida é o que a gente vai lembrar. A gente vai lembrar dos momentos que a gente curtiu, que a gente passou com as pessoas amadas. A gente não vai lembrar do carro que a gente teve ou da bolsa, né? Mas dos momentos que a gente curtiu. Então, acho que a vida é para ser vivida pensando nesses momentos de alegria, curtir os momentos de alegria que você tem. Lígia, muito obrigado pelo seu tempinho. Sei que você está num fuso gigantesco aí. Sim, um pouquinho. Mas obrigado por todo o seu tempo, né? Por você contar um pouco da sua história, né? Ninguém sabe como é o bastidor, né? Sabe que trabalha num grande player, mas ninguém sabe de onde veio, qual é a origem. O importante é que consiga inspirar as pessoas e ver que acreditar nos sonhos, que um dia consegue. Isso é fato. Sim, Né? sim. Vai ter vários momentos. Persistir. Persistir, né? E vai ter momentos que a gente vai dizer, poxa, mas não consigo. Não. Se você não conseguir agora, é porque não é o tempo. Né? Futuramente, sim, vai ser o tempo. Mas muito obrigado, eu te agradeço cada minutinho, tá? Obrigada pelo convite, Thiago. Vou deixar gravado aqui, né, no canal, para daqui a 10 anos a gente ver de novo. Lígia, dá uma olhada lá no vídeo. E isso é importante para a gente ter um ponto de referência. Né? Muito obrigado por tudo, te agradeço cada minutinho mesmo. Pessoal, quem quiser falar com a Lígia, tá aqui o LinkedIn, tá aqui embaixo, tá o LinkedIn dela aqui. Então é só falar com ela, pinga ela lá. Eu acho que é importante a gente trocar experiências e... Sim, vou adorar ajudar, sim, com certeza. Com certeza. Muito obrigado, Lígia. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Thiago. Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.